está online? Vocês estão comigo agora? Digam amém. Deixa-me ver aqui. Agora sim. Agora sim, eu apertei em algum botão que achei que estivesse ao vivo. Presbítero Alberico, Margarete está aqui embaixo comigo. A Kiara, minha companheira infalível. Ok, então vocês estão agora, dá um ok, tá? Ju, boa noite. Alberico, Geisa, boa noite. Rose, Sierra, graça e paz. Então dá um ok. Deu um probleminha no início, tá? Eu comecei no horário certo, às 7 horas. Só que já cantei o primeiro hino, cantei um cântico, né? E agora está na hora da mensagem. Eu vou dar início à mensagem. Já fiz 2 orações, né? Uma inicial e fiz uma de intercessão, tá? Então nós já estamos aí no meio do culto, né? Da transmissão do nosso culto. E você está entrando agora, então seja bem-vindo, tá? Permaneça. A passagem está aí, Gênesis capítulo 32, do versículo 9, Gênesis 32, Solange. Então, se tiver mais alguém, dá uma boa noite. Valdirene Berno, graça e paz, tá? Dá uma saudação. Gênesis 32, o versículo 9, versículo 10, 11 e 12. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão, do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me. E as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E o texto continua, meus queridos. Israel é o príncipe que luta, né? É o nome de Jacó, é o nome da nação israelita. Eu gostaria, se você puder, você volta no capítulo 31. Jacó está saindo da casa de Labão, do seu sogro Labão. Ele está trazendo as suas 2 esposas, a Raquel e Lia, está trazendo os seus filhos, o seu gado, tudo que lhe pertencia, né? Os seus servos, aqueles que estavam com Jacó. Jacó é um líder, é um patriarca, e Deus o está abençoando. Aliás, Deus sempre abençoou Jacó, né? Desde o ventre, ele foi escolhido como primogênito, né? O seu irmão nasceu primeiro, mas ele foi escolhido como primogênito. Teve a sua fase, problema de caráter, o seu próprio nome, o descrevia, né, como o enganador, Jacó, aquele que usurpa, né? Então, é um nome que foi mudado por Deus e agora, porque teve a transformação da sua vida. Jacó foi mudado e aí agora o seu nome é Israel, amigo de Deus,
príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. Então ele está saindo da casa do seu sogro Jacó, vai agora enfrentar o seu irmão. Lembra do contexto da história, né? Quando Jacó, o direito de primogenitura que era dele, mas ele engana o seu pai já idoso, já não enxergava bem, e aí todo aquele contexto lá, que é conhecido nosso, né? Ele põe uma pele sobre o corpo dele, sobre os braços, né? O pai dele desconfia, mas você sabe que todo enganador tem uma lábia, uma conversa muito precisa, muito rápida, que a gente acaba caindo. E Isaac caiu no golpe, na armadilha de Jacó. E aí, quando Esaú descobre, né, ele tem que sair fugido de casa, pagou um preço muito alto, porque enquanto esteve lá com o seu tio Labão, ele perdeu a sua mãe, não pôde ver. Então é um contexto assim bem pesado, né? De consequências. O Labão o engana, ele sofre na mão do seu sogro Labão, e agora ele está retornando e ele tem que enfrentar a fúria, a possível fúria e ira do seu irmão Esaú. Só que aqui a gente já percebe um Jacó completamente mudado. Sei que no capítulo 32, no versículo 22, tem a luta de Jacó com Deus, né? Quando ele tem a transformação confirmada pelo Senhor, né? E tem a experiência da escada que descia do céu, anjos desciam e o encontra, né? E o serve. Então é uma história de um agir sobrenatural de Deus. Aliás, irmãos, Deus, ele faz isso na nossa vida, né? Nós temos um processo da nossa vida muito que a gente se identifica com o Jacó, depois a gente passa por essa fase de encontro com Deus, de transformação e de mudança, e agora a gente segue a nossa jornada com Deus, a nossa caminhada com Deus, agora com mais maturidade, né, com mais precisão, com mais discernimento. Então, quando eu pensei nessa mensagem sobre a oração de Jacó, eu pensei em 3 fatores importantes na oração de Jacó e na sua vida também. O primeiro, nós encontramos no versículo 9, é a oração de Jacó, que vai nos levar a uma pessoa que faz uma oração de quebrantamento. Ele ora, começa a sua oração no versículo 9, no versículo 10, ele fala: sou indigno de todas as tuas misericórdias. Essa declaração nos remete a uma pessoa quebrantada que reconhece que tudo que ele tem agora, o livramento de Deus na vida dele, tudo é provisão do Senhor, é livramento, provisão do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, todas as promessas de Deus feita a ele. Então leva agora a Jacó a um reconhecimento de que ele não é nada. Sabe, quando há uma conversão genuína, a gente chega a essa constatação, a gente chega a essa leitura na nossa vida de que somos indignos, que se não for Deus, a graça de Deus, a sua fidelidade, misericórdia, ele fala no versículo 10, indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado
para com o teu servo. Então, meus queridos, a gente percebe que é alguém agora completamente quebrantado, mudado, transformado pelo Senhor. Olha também o reconhecimento dele. Ele olha para o passado, reconhecendo o que ele era antes e agora, no seu presente, o que Deus fez, o que Deus está fazendo na vida dele. Veja a parte B do versículo 10. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, ponto e vírgula, já agora sou dois bandos. Então, quando ele saiu de casa com a trouxinha dele, né? Os mulambinhos que ele pôde pegar, alguma coisinha que ele pôde pegar, e o cajadinho dele, né? Era costume, os pastores, né? Você sabe que o Esaú era um exímio caçador, mas Jacó não. Jacó já cuidava das ovelhas. Então, nessa característica de pastor, né? O seu cajado, e agora a prosperidade de Deus na vida de Jacó. Já agora são dois bandos. Você sabe, às vezes a gente associa o fracasso às faltas e o sucesso aos acertos, né? Ou seja, se a gente fracassa na vida, se a gente se dá mal na vida, é porque é fruto de alguma coisa errada que a gente fez. Se a gente acerta, a gente associa a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso cumprimento da lei. Então a gente é muito, o cumprimento da palavra. Então a gente é muito ligado a isso. Eu não quero desassociar as duas coisas, né? Quando a gente erra, há as consequências. Quando a gente obedece, existe a bênção de Deus, ou a confirmação da bênção de Deus sobre nós. Mas nós não podemos ter como uma regra absoluta, porque eu posso errar e prosperar nessa vida. É só você olhar para o mundo, sabe? Pessoas que se dão bem, que prosperam nos negócios, né? Pessoas, às vezes eu costumo ver, principalmente alguns amigos meus, sabe, com essa habilidade enorme de se dar bem nos negócios da vida. A pessoa, todo o segmento que empresários, né, que ela segue, ela prospera, ela vai bem, porque a gente fez uma leitura da vida dentro dessa ótica terrena. E se a gente for fazer uma ótica do sucesso, da prosperidade, do fracasso, da frustração, dentro dessa ótica está tudo certo. A gente pode continuar assim. Agora, se a gente for olhar dentro da visão divina, do cuidado de Deus, então, meus queridos, prosperidade na vida terrena, a prosperidade, a bênção de Deus na nossa vida, não tem, pode crer, senão você vai ter que mudar de chave, não tem nada a ver com as regras dessa vida que às vezes a gente estabelece e tendo como base a palavra de Deus. Então, eu espero que eu tenha ajudado você. Ou seja, o amor de Deus, a graça de Deus, ela está acima de todas as coisas. Eu estou falando isso que é para nós termos um equilíbrio. É quando você errar contra Deus, você não ficar prostrado, você dizer, não tem mais jeito para a minha vida. Não, hoje é o momento de você se consertar, de você consertar a sua vida. E agora poder desfrutar dessa vida próspera que Deus tem. E quando você se der mal na vida, quando você lutar, quando você se esforçar e não alcançar o seu ideal, o seu objetivo, saiba que Deus te ama, que Deus está com você, que os braços dele ainda permanecem abertos
para você. E Ele te chama como filho, como servo, porque alguns de nós estamos vivendo o contexto da nossa filiação como filho pródigo. Sabe, a gente saiu da casa do pai e agora em rebeldia a gente não retorna, ou a gente desconfiado quanto ao perdão, quanto ao amor do pai, a gente não regressa, a gente não volta e não desfruta do carinho, do amor, do cuidado do pai. Só depois que o filho pródigo ele tem essa percepção é que ele é restaurado, tem a sua vida restaurada, o pai o abraça, o pai o reconcilia, o pai diz, não, você é meu filho, eu te amo, eu vou cuidar de você, eu vou colocar uma roupa, vou mandar dar um banho em você, fazer a sua barba, limpar você e restaurar a sua vida. Porque você é meu filho, você não é meu escravo, você não é meu servo, você é meu filho. Porque o filho tinha essa mentalidade, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu errei, eu pequei, eu magoei o coração dele, e eu não sou digno mais de ser filho, de ser chamado filho, ser reconhecido como filho. Porque eu já peguei tudo que tinha, gastei, magoei o coração do meu pai, quando ele foi tão bom, tão amoroso para comigo. Então era essa visão que ele tinha. Mas o coração do pai permanecia o mesmo. Você é meu filho. E aí o recebe. E o perdão é estabelecido. O amor restaurador do pai é estabelecido na vida do filho pródigo. Então essa oração de Jacó, ela é muito rica. E Jacó tem esse contexto do filho pródigo, né? Sai da sua casa, sai da sua terra, e agora está longe, e regressando, e Deus, a fidelidade, o cuidado de Deus presente na vida de Jacó. Então a oração de Jacó, em primeiro lugar, ela o remete, ela faz com que Jacó desfrute do quebrantamento, da dádiva do quebrantamento. E em segundo lugar, ele vai desfrutar da percepção do livramento de Deus. Ele estava temendo demais o seu irmão Esaú, né? Tanto é que ele põe a esposa, ou as esposas, né? Raquel e a Lia, em um bando diferente. Ele vai na frente, porque se Esaú o atacasse, então daria tempo o outro fugir. Mas Deus é tão bom que traz livramento na vida de Jacó. Ele reconhece isso no versículo 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. Então, quebrantamento, livramento, a percepção do livramento de Deus na nossa vida. Meus queridos, Deus está nos livrando constantemente. O que nós precisamos é ter percepção desse livramento. Sabe, é tão bom quando a gente sabe que Deus está nos livrando. Deus livrou Jacó da ira do seu irmão. Deus aplacou essa ira no coração de Esaú. Ele o recebe, ele o beija, reconhece, abraça o irmão, tem a reconciliação. Então é uma narrativa bíblica muito marcante na vida do patriarca Jacó. Então a oração de Jacó, em primeiro lugar, traz quebrantamento. Em segundo lugar, percepção do poder de Deus, do poder que Deus tem em livrar. Então peça a Deus agora que Ele te dê essa percepção do livramento dEle na sua vida. Em terceiro e último lugar, a convicção da promessa de Deus, a viva esperança da promessa de Deus. Meus queridos, tudo pode acontecer nessa vida, mas nunca esqueça a promessa ou as promessas que Deus tem para a sua vida. No tempo certo,
ele vai cumprir. O que Deus tinha prometido para Jacó, Deus ele cumpre. Que através da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus iria cumprir através dele a sua descendência. E a gente já está aqui na linha reta final, né, do cumprimento das promessas, né? Porque Abraão, Isaac, agora Jacó tem os seus 12 filhos, que vai simbolizar e vai determinar as tribos de Israel, né? E depois toda a nação, depois de tribos, né? Que eles ficaram divididos em tribos, aí depois se torna uma nação, estabelece um governo, monarquia, né? Os reis, antes eram juízes, e aí o império monárquico, onde os reis são estabelecidos. Então, irmãos, é uma história muito maravilhosa, a história de Jacó. E a gente se identifica com ele. Eu creio que são dois personagens na Bíblia que a gente não simpatiza muito por causa da maneira como Deus revela o fracasso deles, né? Como eles magoaram o coração de Deus, depois de tanta coisa boa que Deus havia feito, né? O personagem no Antigo Testamento é o Jacó, e no Novo Testamento é o Pedro. Depois de tudo que Jesus fez na vida dos discípulos, né? E incluindo Pedro, aí Pedro vai lá e o nega. É porque esses dois personagens têm muito a ver conosco. A gente falha, a gente erra, a gente dá o nosso jeitinho, né? E a gente acaba achando que a gente engana a Deus, e a gente não engana, e depois negar a Deus no nosso testemunho de vida, na nossa evangelização, no nosso serviço, na nossa dedicação, como a gente fica aquém. Mas, meus queridos, agora é hora, é o momento da gente dar um basta e dizer não mais, da gente dar um basta e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui à tua disposição. Eu quero convidar você, nesse momento, todos vocês que estão aí, para a gente agora fazer uma oração. Depois de todos que a gente falou, entrou a Geni, entrou a Cristina Barreto, a Maria Lina, Regina Bergonzoni, a Nádia Mioto, Dona Regina, Malena, né, a querida Malena. Então, todos vocês que estão conosco agora, vamos fazer uma oração. Que Deus nos abençoe, tá? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado pela noite, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Quanta coisa boa tem acontecido, e eu quero orar por todos os irmãos, em especial pela Malena e família, que o Senhor abençoe, aonde ela estiver, aqui ou no exterior, ela, a família, que a graça do Senhor seja abundante, e na vida da igreja, de todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento, aqueles que depois irão ouvir a transmissão desse culto. Eu peço, Pai, no nome santo de Jesus, que o Senhor derrame graça e poder. Muito obrigado pela Tua fidelidade para conosco. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós estamos dando início a mais uma semana, né? Hoje dia 19, domingo, mês de julho, e algumas pessoas alguns irmãos mandaram mensagens sobre o retorno dos nossos cultos presenciais na igreja, né? Presencial na igreja, e não tem ainda nada oficial, nem pelo decreto municipal, né? E também nem pelo conselho da nossa igreja. Mas assim que tiver alguma coisa, a gente oficializa, tá bom?
Então fique na paz, vamos desfrutar desse tempo, né? Gostaríamos de estar juntos, mas ainda não é possível. Então vamos desfrutar desse tempo, né? Eu tenho visto assim, também com muito otimismo, né? A gente sente a falta do ritmo que nós vínhamos tendo, né? Mas eu vejo assim também como um otimismo, e a igreja, ela se reinventando, né? A igreja buscando dizer, eu também estou aqui, porque a mídia prevalecia mais o secular, né? As mídias aí, as empresas lá fora, mas agora a igreja vem avançando, e eu tenho visto tanta coisa boa em todas as áreas, em todos os departamentos da igreja, e eu creio que não vai ser diferente entre nós. Então, eu sei que no nome de Jesus, Deus vai nos dar toda a sabedoria e todos os discernimentos. E é um pensamento meu, sabe? Eu creio mesmo que a igreja volte aos cultos na igreja, ao culto presencial, mas ainda vai haver um segmento muito forte do virtual, do online, da transmissão, das lives, né? Então eu vou estar, alguns irmãos têm me acompanhado, né? Eu tenho feito no grupo da igreja e depois tenho feito na minha página também. Então se você não me tem no Facebook, então me adiciona, porque tanto no grupo da igreja como no meu Face, na minha página, eu também estou fazendo transmissões, tá? Então fique na graça e na paz do Senhor. A Margarete está pedindo para eu cantar Não Tenha Sobre Ti. Eu vou cantar esse cântico, tá? Não tenha sobre ti. Aí eu vou concluir, se você quiser ficar para louvar junto comigo, que Deus te abençoe. Eu vou dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temos quando enfim, não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.